Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Roseira e esse é o canal Matemática de Pai para Filho. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, tratando de diversos temas da geometria analítica, nesse vídeo nós vamos resolver um exercício clássico, um exercício que certamente você já viu aí nas suas anotações, no seu material, talvez até na internet, e com frequência bastante comum nas provas e concursos espalhados aí por todo o Brasil. Eu vou propor aqui a vocês duas soluções, uma solução, aquela que talvez você já tenha visto sendo utilizada na solução e orientada à prova, uma solução obviamente preocupada com o tempo, mas eu vou propor uma outra abordagem um pouco mais conceitual, voltada ao uso das fórmulas, dos gráficos que tratam desse assunto. Você vai ver que na minha segunda solução, você vai ter aí ferramentas que vão te permitir, em qualquer adaptação, em qualquer variação desse mesmo problema, você ter um caminho mais seguro e alternativo a essa solução mais rápida que normalmente as pessoas buscam na hora de uma prova. Tá bom? Então vamos ao problema e, como disse, atentos aí, especialmente à segunda solução, que não apenas resolve esse problema, mas prepara você para um caminho de possíveis variações desse mesmo caso. Ok? Então vamos lá. Como disse, né, um problema bastante conhecido, envolvendo aquela situação de um recipiente, de um tanque, de uma piscina, que tem uma torneira que enche num determinado tempo e um ralo que esvazia num outro tempo. Tá? Então, olha lá, uma torneira enche um tanque em 6 horas, tá? E o ralo do tanque pode esvaziá-lo em 4 horas. Se o tanque estiver cheio e forem abertos simultaneamente a torneira e o ralo, ele quer saber aí em quanto tempo esse tanque, essa piscina vai esvaziar. A solução que normalmente eu proponho aos meus alunos é você estabelecer uma base de cálculo, especialmente uma base de cálculo que envolva um número, né, que seja múltiplo do 6 e do 4, números que aparecem aqui no enunciado, ou seja, 6 horas o tempo que a torneira leva para encher essa piscina, e 4 horas o tempo que o ralo leva para esvaziar. Repara, né, que você vai encontrar normalmente nesses problemas um ralo mais eficiente do que a torneira. Ora, se o teu recipiente, a tua piscina, ela está cheia, né, é natural que o ralo seja mais eficiente para que você não tenha aí um transbordamento da capacidade da tua piscina, né? Então vamos ver. Vamos utilizar aqui como base de cálculo, tá? Como base de cálculo, uma piscina, até mesmo para ter um sentido aí mais realista do problema, com um volume de 12 mil litros. Então V igual a 12 mil litros. 12 mil litros. Por quê? Eu fico com um volume, né, em condições de fazer o cálculo da vazão desses dois componentes, né, da torneira e do ralo, sem precisar trabalhar com uma divisão aí um tanto quanto quebrada, né, com números racionais, se fosse um número mal escolhido. Então, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui a torneira, tá? Vou chamar de T a equação aqui, a conta que eu vou fazer para a torneira. Para esse volume de 12 mil litros, né, como eu levo 6 horas para encher essa piscina, então eu tenho uma vazão, que é a vazão da torneira, que nada mais é do que o volume, que é 12 mil, pelo tempo que a minha torneira leva para encher essa piscina. Então, 12 mil divididos por 6, eu tenho uma vazão positiva de 2 mil litros por hora. Tá? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui ao lado, para você lembrar que essa é uma vazão positiva. Nós estamos colocando água dentro do sistema. Eu vou colocar agora o meu registro aqui em vermelho, tá? Que é o registro do ralo,
para o cálculo da vazão do ralo. Ou seja, eu tenho uma vazão do ralo, que é o mesmo volume que eu estabeleci aí como referência. Tá? Essa é a minha base de cálculo. Vocês estão bastante acostumados a usar base de cálculo em problemas da química, por exemplo, né? Especialmente aqueles de estequiometria. Então, esse volume será 12.000 divididos por 4, né? Que é o tempo que o ralo leva para esvaziar, o que me dá aí uma vazão de 3.000 litros por hora. 3.000 litros por hora, uma vazão negativa, uma vazão que tira água do meu sistema. Ora, se eu somar essas duas contribuições, né, a contribuição positiva da torneira e a contribuição negativa do ralo, eu tenho uma vazão que eu vou chamar de vazão líquida, que é a soma dessas duas contribuições, igual a 1.000 litros por hora. 1.000 litros por hora. Na verdade, né, menos 1.000 litros por hora, porque eu tenho uma vazão de saída maior do que a minha vazão de entrada. Então, eu tenho, somando essas duas contribuições, uma vazão líquida de menos 1.000 litros, mostrando, né, exatamente a questão envolvendo a maior eficiência do ralo nesse meu sistema, nessa piscina. Ora, se o meu volume, né, que eu estabeleci como base de cálculo, é um volume de 12.000, e eu tenho uma vazão aqui, que é uma vazão de 1.000 por hora, ficou fácil agora de calcular o tempo, né, que essa piscina vai levar para ficar vazia. Ou seja, esse tempo é igual a 12.000, que é o meu volume, sobre a minha vazão, que é 1.000 litros por hora. Né? Lembrando aqui que nós estamos dividindo litros por hora. Então, essa conta aqui, simplificações aí à vontade, né? Ou seja, corto aqui 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, e essa conta, então, me dá como resposta 12 horas. O tempo que levamos para esvaziar essa piscina, gabarito, então, letra E, dependendo, né, de que região do país você tiver, podemos dizer que é letra E, tá certo? Então, como eu disse, essa é a primeira solução para esse problema, tá? Uma solução rápida, simples, objetiva, pensando naquela solução a ser usada, né, se você estiver fazendo a sua prova. Tá certo? Agora vamos usar um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de equações e gráficos para nos apoiar numa solução que pode ser utilizada com variações desse problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui as equações, tá? E na verdade antes disso eu vou colocar os gráficos referentes a essas duas situações. Repara, aqui o gráfico inicialmente da torneira, né, como fiz no problema anterior, na solução anterior. Então, aqui, volume, e aqui o tempo, ok? Inicialmente para a torneira. Então, vou fazer aqui a minha modelagem para o meu componente torneira. Ora, como a torneira coloca água no sistema, né, e ela o faz em 6 horas, partindo do zero, nós teríamos um gráfico como esse aqui, por exemplo. Aqui estão, né, as nossas coordenadas. Então, eu vou puxar aqui para o eixo X o tempo correspondente, um tempo de 6 horas, e aqui um volume que eu não vou estabelecer base de cálculo como fiz no problema anterior, na solução anterior. Eu vou chamar aqui de V um volume qualquer. Tá? Quando eu quiser escrever a equação para essa situação, tá? Eu preciso escrever que o volume da torneira em função do tempo é igual
a v sobre 6 vezes a minha variável livre, né, a minha variável independente, que é o tempo, né? Repara que se você quiser escrever aqui o equivalente, né, usando as variáveis que você está acostumado, né, ou seja, teríamos aqui um y igual a k que multiplica x. Lembrando que o gráfico que passa aqui pela origem do meu sistema é um gráfico que tem o h igual a zero, né? Por isso, então, v sobre 6 vezes t não tem aquele componente que identifica onde a nossa reta corta o eixo y, né? Então, essa é a equação da torneira. Eu vou fazer agora o gráfico do ralo, tá? Então, está aqui o meu eixo y, que será da mesma forma o eixo a representar a variável volume, e o meu eixo x, novamente aqui tomando a variável tempo. Temos que ter o cuidado aqui de representar agora a situação inversa, né? Que é partindo de um determinado volume, que é o volume da piscina, a gente tem aqui um momento que a nossa piscina vai estar vazia, né? Obviamente fazendo ali as correções adequadas, né? Especialmente no tempo que essa piscina leva para ficar vazio. Esse volume aqui é o mesmo volume, e agora aqui esse tempo é o tempo t igual a 4. Ok? Essa equação que eu vou escrever agora é a equação que vem exatamente da equação da reta, né? Que tem uma situação como essa, né? Que você pode buscar apoio na hora de escrever numa forma que nós chamamos de forma segmentária da equação da reta, tá? Então, se você quiser, usando aí y e x, tá? Esse y seria 1 menos x sobre a, 1 menos x sobre a, que multiplica um parâmetro b, ou seja, quando você tem a equação da reta escrita na forma que nós chamamos de forma segmentária, esse pedacinho aqui é o que a gente chama de a, esse pedacinho aqui é o que a gente chama de b, segmentos a e b, que são determinados nessa posição em que a reta está apoiada sobre meus eixos cartesianos, tá? A gente vai ter um gráfico, um vídeo no nosso canal falando especialmente sobre a forma segmentária, que é essa forma aqui que eu acabei de escrever. Ora, me apoiando nessa equação, eu posso escrever, tá? Como escrevi a equação da torneira, eu vou escrever agora a equação do ralo. Ou seja, a minha equação do ralo, ou seja, agora usando aí o volume, né? Seria V de T igual a 1 menos T sobre 4, que multiplica V. Tá? Exatamente a equação que está em vermelho, adaptada para a minha situação, onde o meu eixo Y é o volume e o meu eixo X é o tempo. Ok? A equação que vai agora resolver todo esse problema é a equação que estabelece a seguinte condição. Olha, a contribuição da torneira mais a contribuição do ralo, tendo em vista aí um ralo mais eficiente, chega um momento em que a minha piscina vai estar vazia, e isso está representado por esse zero aqui, tá bom? E aí o que acontece? Escrevendo, né, que esta contribuição, que é a da torneira, V sobre 6, vezes o tempo, mais 1 menos T sobre 4, vezes o volume, igual a zero. Duas coisas importantes acontecem aqui. Primeiro, eu posso cortar o volume. Cortei esse volume aqui, cortei esse volume aqui, o que significa, então, que está aí provado que este problema não depende do volume, tá bom? E aí a minha equação agora fica assim, ó, T sobre 4 menos T sobre 6 igual a 1. Tá ok? Você pode trabalhar essa equação e chegar à conclusão aí que esse T
será igual a 6 vezes 4 sobre 6 menos 4. 6 menos 4. 6 vezes 4, 24. 6 menos 4, 2. Então, temos T igual a 12 horas. Exatamente a mesma resposta, né, que obtivemos aí naquela solução mais rápida, mais objetiva, né? Eu chamo a sua atenção para a forma dessa conta que nós fizemos aqui. Eu até nem fiz simplificações que poderia ter feito propositalmente, tá? Porque esse tempo aqui será sempre o tempo da torneira vezes o tempo do ralo sobre a diferença, né, entre os tempos desses dois componentes, tá bom? Daqui para frente, né, sempre que você quiser, você pode usar direto essa formulinha que eu estou deixando aqui no final dessa nossa apresentação e fazer sempre o produto dos tempos de torneira e ralo sobre a diferença do tempo da torneira menos o tempo do ralo. Tá ok? E aí você tem agora, então, ferramentas, né, dadas por essas equações e esses gráficos, caso você tenha variações nesse mesmo problema. Ou seja, você pode ter aí 2 ralos, 2 torneiras, talvez um problema um pouco mais complexo com 3 torneiras e 2 ralos. E aí, qual seria a adaptação que eu precisaria fazer usando essas ferramentas, onde provavelmente aquela primeira abordagem não seria uma abordagem adequada para um problema um pouquinho mais complexo como esses que eu estou exemplificando. Tá bom? Nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos, exercícios um pouco mais complexos, como disse, envolvendo um número diferente de elementos, e aí vai ficar claro quais seriam as adaptações que você precisaria fazer. Tá bom? Para esse problema, então, eu ofereço essas 2 soluções, uma rápida e essa que eu queria trabalhar com vocês, algumas equações, especialmente a equação da forma segmentária da equação da reta. Tá bom, pessoal? Então, eu sugiro a você que, se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, e se você gostou dessa nossa abordagem, da nossa forma de trabalho, eu sugiro a você que você se inscreva no canal para que toda vez que a gente estiver produzindo material, você possa receber, especialmente se você tiver ativado o seu sininho, e compartilhe com seus amigos que tenham interesse e estejam estudando para desafios como o desafio que provavelmente você está enfrentando aí no seu estudo da matemática, tá bom? O canal Matemática de Pai para Filho vai te ajudar produzindo bastante material da parte teórica, da parte de exercícios, para que você possa ter esse suporte aí nos seus estudos. Então, até o próximo vídeo, um forte abraço, bons estudos e vamos lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.